Eu quero te mostrar como o meu cliente Alan conseguiu fazer com que a casa dele valesse hoje mais de 1,5 milhão usando o consórcio para construir essa casa. Eu quero te mostrar como você pode ganhar dinheiro construindo a sua própria casa usando o consórcio para isso. Você pode ganhar dinheiro e ter uma rentabilidade muito alta usando muitas vezes metade do valor que você usaria tradicionalmente se você estivesse pagando à vista. Nesse vídeo eu quero te mostrar qual é a forma com que você consegue realmente rentabilizar usando o consórcio para construção. Eu quero te mostrar quais são as melhores opções de grupos para que você possa estar tendo uma probabilidade maior de contemplar essas cotas de consórcio e também por que vale a pena hoje em dia, principalmente, você usar o consórcio em detrimento aí a financiamentos bancários. Então, fica comigo para que a gente possa te mostrar exatamente quais são esses 3 passos. Antes de eu falar para você desses benefícios, eu quero te convidar aqui a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Também que você acione aí o sininho para que você receba todas as notificações e comenta e compartilhe para que mais pessoas conheçam o instrumento do consórcio. O Alan, ele é um cliente que já está morando na casa dele, ali na região de Santa Catarina, mais especificamente perto de Florianópolis, e há mais ou menos 1 ano e meio atrás nós conversamos, ele já era um amigo de longa data, e conversando comigo nós percebemos que ele tinha uma necessidade, ele tinha comprado um terreno lá na região de Florianópolis e era uma oportunidade, ele queria se mudar de Curitiba para Florianópolis com a família dele, porque ele tem filhos pequenos e ele estava procurando qualidade de vida. E morar numa casa é uma coisa que era o desejo dele, da esposa dele, para que eles pudessem criar os seus filhos de uma forma com que eles estavam idealizando. Ele já tinha comprado esse terreno numa oportunidade e, inclusive, durante ali o processo de compra até o momento em que ele começou a construir, se valorizou, segundo ele, mais de 50% em menos de 2 anos. Então, ele já estava ganhando na valorização quando ele comprou aquele terreno. E agora ele estava decidido a comprar os materiais e todo o processo arquitetônico com o engenheiro já estava todo planejado. Ele precisava de um valor a mais para que ele pudesse começar e concluir toda a obra, porque ele não tinha todo aquele dinheiro. Foi aí que nós conversamos e decidimos, então, fazer com que a gente pudesse planejar dentro de um grupo adequado, que ele viu o potencial de valorização que ele já estava tendo na compra do terreno. Então, na construção desse imóvel, ele poderia valorizar muito mais aquele empreendimento dele, que hoje ele está morando. Você entende aí que, mesmo antes de usar o consórcio, quando você constrói num terreno que você já tem, o potencial de valorização é muito grande. Só para você ter uma ideia, esse meu cliente, ele gastou em torno aí de 900 a 1 milhão de reais entre a obra e o terreno. Hoje, só para você ter uma ideia, depois de pronto, e não faz 1 ano, essa casa que ele mora, ele está valendo já em torno de 2 milhões e 200. Ele quase dobrou o investimento que ele teve. Então, esse é um dos potenciais grandes que você tem quando você constrói. E quando você usa o consórcio, você consegue potencializar esses ganhos, exatamente porque você tem um instrumento do consórcio, taxas fixas, que é uma taxa administrativa, você não tem juros sobre juros, e você tem, então, um dinheiro muito mais barato comparado aí hoje a financiamentos bancários que são, em primeiro lugar, escassos, porque você tem menos crédito, exatamente porque o financiamento, qual é o princípio dele? Diferente do consórcio. No financiamento, você tem a poupança, o fundo de garantia, que são os grandes arrecadadores aí para que você possa tomar emprestado do banco. Porém, existe todo um risco de inadimplência dentro desses financiamentos. Por isso que você paga juros altos e que muitas vezes estão atrelados às taxas, e hoje as taxas no Brasil, a taxa Selic está muito alta, então você não consegue provavelmente hoje um financiamento com menos de 11% ao ano. Enquanto que, se você comparar com o consórcio, você vai ter aí em torno de 1,5% até 4% de taxa anual. Isso é, a gente está falando de menos da metade do valor quando você vai comparar
com um financiamento bancário. O consórcio ele se torna muito mais atrativo porque ele tem taxas fixas, apesar da correção, que também não é algo que você tem um prejuízo. Ao contrário, muitas pessoas usam o consórcio depois de contemplado para deixar ele rendendo, porque ele tem vantagem. Hoje, só para você ter uma ideia, depende do momento que você está vendo esse vídeo, enquanto as taxas aí de bancos estão em torno de, uma poupança está a 0,5, 0,4, o consórcio está rendendo para quem está contemplado 0,8, 0,9 e já rendeu até 1% com a Selic alta. Então, é um bom negócio sim. E um dos detalhes que eu quero colocar aqui para você é que quando você contempla uma carta de consórcio, isso que é interessante de você saber. Você não tem um limite, um prazo limite ali para fazer uso dessa carta, seja para comprar o seu imóvel, seja para começar a sua construção. No momento em que você contempla a sua carta de consórcio, ela fica rendendo e você não tem um prazo, um limite para começar a fazer uso. Ela vai ficar rendendo e quando você quiser acionar a administradora, ela vai lá e vai fazer o procedimento de compra ou de construção até que você realmente se decida pelo que você realmente vai tomar de decisão. Então, veja, o consórcio para a construção tem sido amplamente usado porque é uma das formas de você realmente fazer uso dele. E é um projeto muito simples, exatamente porque você tem todo um cronograma para seguir. Basta que você faça todo o processo de forma simples com um arquiteto ou com um engenheiro e esse engenheiro, esse arquiteto que vai assinar esse projeto, vai te dar ali um cronograma físico-financeiro. O que é um cronograma físico-financeiro? É o planejamento da obra. Quantos quartos vão ter aquele imóvel, quantos banheiros, qual é a metragem, qual é, por exemplo, o gasto que vai ser expendido, aproximado. E depois de tudo isso feito, esse cronograma físico, quer dizer, de quanto vai ser gasto, quais serão os materiais usados, você também vai ter esse cronograma financeiro, que é o valor que você precisa, aproximado ali, exatamente porque existem as variações de inflação, de custo de cimento, de tijolo, a própria mão de obra. E o que é interessante é que quando você faz esse cronograma físico-financeiro, ele está assinado, fica muito mais claro para quem está construindo quanto ele vai gastar, quando ele vai ter o começo e quando provavelmente ele vai ter o final. E o consórcio, como ele vai fazer a liberação desse dinheiro? Ele vai liberar por etapas, exatamente como você programou com o seu engenheiro ou com o seu arquiteto no cronograma. Então, a administradora, por exemplo, ela vai te liberar esse dinheiro antecipadamente, isto é, você não tem que colocar o dinheiro antes para depois você ser reembolsado. Não, você vai receber o dinheiro da administradora já para começar a fundação, para começar a compra dos seus materiais e ali começar também com o empreiteiro a sua obra. Fez a fundação, subiu as paredes, concluiu-se a primeira etapa da obra, a administradora faz uma análise, uma avaliação que já foi feita lá no começo para a liberação dos primeiros recursos da primeira etapa e é feito uma segunda análise, uma segunda avaliação de que o cronograma está sendo seguido. E aí a gente libera esse dinheiro, quer dizer, a administradora vai liberar esse dinheiro para você e assim você vai começar a segunda etapa. E na terceira etapa é a conclusão, é onde você vai fazer todo o acabamento e também o registro dos imóveis, a averbação desse imóvel que vai ficar alienado à administradora até o momento em que você fizer a quitação do consórcio. Então, a administradora em nenhum momento vai fazer com que haja uma liberação de dinheiro sem que haja uma segurança para todos os consorciados, porque esse é o princípio. Quando você tem uma administradora séria e um projeto, um planejamento na contratação e depois na pós-contemplação, você consegue ter uma clareza em todo esse processo, onde você vai ser acompanhado do começo ao fim. Inclusive, se você tem dúvidas, se você tem interesse em começar uma construção ou você quer comprar um imóvel e precisa saber todo esse passo a passo, qual é o melhor grupo, o grupo mais adequado
para a tua realidade, para o teu objetivo. Se você já tem, por exemplo, um recurso que é guardado, né, exatamente porque você está se planejando e quer saber se esse recurso ele pode ser melhor planejado dentro de um grupo onde você tem mais condição, mais probabilidade de contemplação, clica no botão que está aparecendo embaixo aqui na descrição, chama a gente porque a gente dá essa consultoria e a gente trabalha com uma das maiores administradoras do país. A gente vai estar podendo te indicar o melhor grupo, o grupo com uma inadimplência baixa, com histórico de lance, ou até mesmo para que você que vai começar, a gente pode te indicar um bom grupo dentro de um grupo novo, por exemplo, que vai começar com prazos maiores. Então, voltando aí ao assunto da construção no consórcio. Quando você compra através de consórcio, o imóvel ele fica alienado à administradora até que você termine de pagar, quer dizer, você quite esse seu consórcio. E aí a alienação ela acaba naquele momento. Uma pergunta bem interessante que eu acho que é importante de você saber também é que, por exemplo, se você está morando dentro desse imóvel e você decide vender ele depois de 3 anos porque recebeu uma boa oferta, e isso é muito comum, de você construir um imóvel, você está morando ali 3, 4 anos com a sua família e de repente vem uma boa oferta e você vê que é hora de aproveitar outras oportunidades, porque agora você já sabe construir, ter lucro e usar o consórcio para isso. Há a possibilidade de vender esse imóvel? Sim, você pode vender o imóvel e inclusive você pode vender o imóvel e inclusive com o consórcio. Então isso também é possível, você transferir essa cota de consórcio para a pessoa que está comprando. É como se você se tornasse a pessoa que está financiando esse cliente. Então ele vai te pagar a diferença e assume o consórcio. Mas se você também quiser fazer a quitação do consórcio, ficar livre e aí receber esse dinheiro, é possível. Então, esses são os benefícios de você construir, de você ganhar aí, às vezes, 70%, 80%, até mesmo 100% lucrando com esse processo de construir usando o consórcio. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir aqui, não esquece de deixar o seu like. E se você quer a nossa assessoria, aqui embaixo vai ter a descrição para que você possa entrar em contato com a nossa equipe aqui do ProConsórcio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.